Desde o início da pandemia, a cidade de Mariana não adotou as barreiras sanitárias como medida para controlar a disseminação da Covid-19. Em entrevista à TV UFOP, o secretário municipal de saúde, Danilo Brito, disse que elas não têm efeito no combate à doença. Na entrevista, Danilo destacou também que a prefeitura vai manter o distanciamento físico dos moradores para evitar o aumento da contaminação e, consequentemente, a sobrecarga dos leitos nos hospitais. Danilo afirmou ainda que a febre não é o principal sintoma entre os contaminados. Veja agora o último trecho da entrevista que eu fiz com o secretário. Lá atrás eu fui muito questionado por não ter montado barreira sanitária. Hoje eu digo que ela não tem efeito nenhum, né? Nem tanto que a própria Secretaria de Estado demorou um pouco, mas depois ela divulgou uma nota técnica orientando os municípios, recomendando os municípios a não fazer barreira sanitária. Né? Prova disso, por exemplo, Itabirito. Itabirito, desde o início, fez as barreiras sanitárias, né? São menos entrada, mas eles fizeram. Mas olha o número de casos que estão lá hoje. Né? Ouro Preto também não fez, Viçosa fez, Ponte Nova fez. Então, assim, uma pessoa assintomática, ela passa numa barreira a todo momento. Porque você pergunta para a pessoa, você está sentindo alguma coisa? Não. Eu vou aferir aqui, vou medir aqui a sua temperatura para ver se você está com febre. Se ela é assintomática, ela não vai estar com febre, né? Então, a gente entende que o custo que a gente investir na equipe para fazer uma barreira 24 horas, nós investimos no teste, comprando um teste em torno de 11 mil testes, quase R$1 milhão, para a gente, de fato, buscar esses públicos aí mesmo, que é o nosso foco, né? Então, hoje eu consigo responder, mas naquele momento lá atrás eu fui muito criticado, sim, por não fazer essa barreira sanitária. E, Danilo, qual é a projeção para os próximos meses no município de Mariana? Eu falo que a projeção ela é muito interessante, né? Eu falo que desde que começou a pandemia, o secretário de Estado de Saúde sempre fala, o pico é na próxima semana, o pico é na próxima semana. E esse pico não vem. O entendimento que nós temos aqui, aí até eu também, um entendimento meu, que o pico ele vai para cada cidade. O pico é de acordo com cada cidade. Por quê? Não se tem um isolamento, um distanciamento social igual em todas as cidades. Então, a cidade que levar a sério o distanciamento social, você concorda que o pico dela será menor? Né? Então, isso é de acordo com a particularidade de cada cidade. Vou dar um exemplo. O Calil, prefeito de Belo Horizonte. Ele segurou, todo mundo parabenizou. Tal. O dia que ele teve que flexibilizar, o que aconteceu com o BH? Aumento significativo no caso de contaminados. Né? Então, assim, enquanto não existir a vacina, a contaminação ela vai existir. O fato do isolamento não é para contaminar. O fato do isolamento, desse distanciamento, é para que as pessoas não se contaminem ao mesmo tempo. E o sistema de saúde, ele não consegue atender ao mesmo tempo as pessoas contaminadas. Por quê? Porque o sistema entra em colapso. Então, esse distanciamento, ele é importante, ele começa ali de 70% a 75%, depois ele vem diminuindo, passa para 50%, para 40%, 30%, aí as pessoas vão se contaminando aos poucos. Né? Fato é que as pessoas vão se contaminando aos poucos. É por isso que lá fora, no país de primeiro mundo, já tem poucos casos de contaminados, né? Porque isso significa que mais da metade da população ela já foi contaminada. Então, a gente só vai conseguir diminuir essa curva aí mediante a contaminação das pessoas. Porque até então, uma vez contaminada, não tem histórico de recontaminação, até então não tem. Existiu lá na China, mas de 15 a 20 pessoas que foram contaminadas, que se dizem que foram recontaminadas, mas na verdade tinham sido mal curadas, né? E por analogia, né, nós entendemos dessa forma, porque imagina só para você ver se as pessoas contaminassem novamente. Estariam a todo momento, a pessoa estaria doente, né? Porque seria um ciclo, a pessoa acabou de curar, passou para o outro, e não, lá fora, por exemplo, na Itália, continuaríamos lá morrendo um número alto de pessoas, nos Estados Unidos. Então, a gente também acredita que uma vez com a contaminação do vírus,
a gente acredita, sim, na imunidade, sim. E, na maioria dos casos, quais são os principais sintomas que os contaminados apresentam? O tratamento também ele é feito como, geralmente? A média de dias, por exemplo, que as pessoas ficam internadas é qual? Quando chegam à nossa policlínica, normalmente não tem sido por febre, não. Normalmente a pessoa tem reclamado mais de dispneia, de cansaço mesmo, e ainda com um período que confunde com outras doenças respiratórias, né? Às vezes as pessoas chegam lá, tá com pneumonia, vários casos de pneumonia, inclusive, né? E a pessoa, os sintomas ali para o Covid acaba sendo o mesmo, né? Falaram aquilo, não, se deu febre, é Covid, a maioria das pessoas não estão apresentando febre. Principalmente os idosos acima de 60 anos que não têm apresentado febre. Então as pessoas têm chegado lá mais com dispneia mesmo, reclamando de cansaço. Aí a gente tem feito, sim, os testes rápidos, né? Nessas pessoas. O tratamento é de acordo com a parte clínica, né? É clínica médica mesmo. É feito um raio-x e ali o médico acompanha. Na maioria dos casos, em 80%, 90% dos casos, os próprios médicos dão alta, não internam. A pessoa vai para casa, aí ele passa lá a medicação necessária mesmo, dependendo até antibiótico, mas ele vai avaliando de 24 em 24 horas. Né? Então a pessoa volta no outro dia, faz um outro raio-x, porque a maioria dos raios-x, os médicos conseguem detectar pelo raio-x até se é bem sugestivo o Covid, sabe? Porque ele é diferente de uma pneumonia. A forma do formato dele ali, que ele cobre ali pelo pulmão, ele consegue perceber. Quando o médico vê que... porque chega lá, faz um raio-x, mas às vezes a pessoa está saturando bem. Então, se fizer um raio-x, a saturação estiver baixa, aí a clínica médica interna a pessoa na mesma hora, sobe para o Hospital Monsenhor Horta. Em alguns casos, nós encaminhamos direto até para o UTI. Já aconteceu da pessoa chegar lá, fazer o raio-x, está saturando baixo, e a gente vai e já faz essa internação direta na Santa Casa, que é o nosso leito de UTI. E qual a média de dias que os pacientes ficam internados? No leito de isolamento, quando o leito de isolamento a gente chama, não é uma UTI, a gente chama de uma sala de estabilização. Lá as pessoas ficam de 5 a 8 dias. Né? É claro que quando a pessoa entra nessa sala de 5 a 8 dias, ou ela evolui para a UTI, que está próximo, ou ela recebe alta e vem para o nosso leito de retaguarda, que é o Hospital Monsenhor Horta. No caso de internação de UTI, a média hoje, ela varia de 15 a 20 dias, tá? Nós tivemos pacientes nossos que vieram a óbito que ficou 26 dias na UTI. Ele chegou a usar 8 bombas de infusão, só para você ter uma ideia. Então, assim, nós tentamos o máximo com esse paciente que veio a óbito, sabe? Mas é dessa forma, mas é por isso que a gente pede o isolamento social, principalmente no início, porque quando a pessoa ocupa uma vaga de UTI, ela chega a ficar até 20 dias em média. Então não sobra vaga, né? É o que aconteceu nos países lá fora, né? Um idoso lá numa sala de UTI, um idoso lá de 90 anos, o pessoal tentando, já está lá há mais de 20 dias, não tem vaga, aí chega um jovem lá com 23, 24 anos. Né? É o médico que tem que escolher o que ele vai fazer, né? Porque ele entende que ali aquela pessoa, será que vai recuperar? Mas talvez o jovem ali, se ele tiver acesso a um ventilador ali, ele consegue recuperar. Acredito que na nossa região não chegou a acontecer isso, né? Mas no Brasil chegou a acontecer sim, né? Lá no Amazonas, lá chegou a acontecer alguns casos assim de pessoas chegarem lá já falecidas, já dentro da pronto-socorro, no médico para atender. Eu acredito que na nossa região, não vai acontecer não, está bem longe, se Deus quiser. E a TV UFOP e a Rádio FOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.